O falso livro do Apocalipse. Parte 3. Mais aberrações. A velha Arca da Aliança é vista nos céus. A idolatria à Arca no livro do Apocalipse. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. Apocalipse, capítulo 11, versículos 16 a 19. O livro do Apocalipse narra sobre a Arca da Aliança estar no céu, como se fosse algo realmente sagrado. Um objeto num templo de Deus. Exatamente como uma adoração pagã. Não foi isso que Jesus pregou. Jesus nunca disse que o reino haveria arca, objetos ou templos do Pai. A arca era o depósito das tábuas dos 10 mandamentos, do cajado usado por Arão e de um vaso contendo maná. Os hebreus consideram essa arca sagrada, entendida como um meio pelo qual a presença de Deus era manifestada. Aliás, a lei é conhecida como o ministério da morte escrito e gravado em pedra, segundo Paulo. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Na verdade, nada relativo à lei será celebrada no reino dos céus. Logo, essa arca não deve ser venerada e adorada num templo do reino. A veneração do templo e veneração da arca. Isso não é de Jesus, ou Deus Pai. Não há lugar para isso no reino dos céus. Ainda, vemos narrativas sobre trovões, relâmpagos, terremotos, vozes e outras aberrações. Exatamente como Leviatã, nas passagens de Jó e do Senhor do Velho Testamento, em Salmos. Isso não vem do Pai. Essas aberrações são instrumentos de morte e destruição. Como Jesus disse, ele veio dar vida, não há trevas nele. Ele não vem de espírito destruidor e assassino. Aquele que destrói e rouba é o diabo. Agora veja uma grande contradição entre o Velho Testamento e o livro do Apocalipse. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Enquanto aqui o profeta diz que a arca nunca mais será lembrada, ou existirá, eis que em Apocalipse, vemos a arca mais uma vez lembrada. Pura contradição. Por isso, como antes foi alertado, a Bíblia não é perfeita e deve ser analisada com discernimento, tendo como norte, a pedra guia, Jesus Cristo. Algumas passagens no Velho Testamento, claramente narram mortes de pessoas ao tocar a arca. Um ato de um Deus cruel e amaldiçoador. Não é essa a imagem de Jesus. E, chegando a ira de Guidom, estendeu-os a sua mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 e 10. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Mais atos cruéis e assassinos do Senhor do Velho Testamento, pela arca. Mesmo assim, a aparição da arca no livro do Apocalipse, como se fosse um objeto sagrado. No entanto, foi um objeto assassino, e adorado pelos hebreus, assim como os pagãos adoravam seus objetos tidos como sagrados. Por que um objeto desses estaria com o Deus Pai? Uma total contradição ao caráter puro e pacífico de Jesus, que nunca falou em objetos e templos no reino, muito menos objetos assassinos. Como vimos antes, se considerarmos que a lei que nos prende e nos amaldiçoa, não vem de Deus Pai, então as tábuas da lei e a arca também não são de Deus Pai. Foram feitas para nos aprisionar, controlar e amaldiçoar. Jesus veio nos libertar desse domínio. Lembrando que, a lei não era somente os 10 mandamentos, mas todo o livro da lei, que continha centenas de leis, algumas boas outras mais. Impossíveis de serem cumpridas, ou seja, todos seriam condenados e escravos da lei. Os Cânticos de Moisés no livro do Apocalipse. Vamos ver essa passagem no livro do Apocalipse. E vi outro grande e admirável sinal no céu,
7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse, capítulo 15, versículos 1 a 8. É clara a manifestação maligna do Deus do livro do Apocalipse. Compare essas obras com as obras de Jesus, a verdadeira imagem revelada de Deus Pai. A diferença é gritante. Nessa passagem, é declarado o mal como bom. Pragas como boa coisa. São boas para Jeová, que se delicia destruindo e matando, como no Velho Testamento. Vemos anjos vestidos de branco como a luz, exatamente como somos alertados sobre o diabo, que se veste como anjos de luz para nos enganar e destruir. Existe 2 cânticos de Moisés no Velho Testamento em Êxodos 15, que celebra a destruição e morte dos inimigos, e em Deuteronômio 32 sobre a vingança de Deus com seu pagamento do mal pelo mal, o que é maligno. Ambos cânticos são malignos. Na passagem acima do livro do Apocalipse, vemos que os anjos cantavam os cânticos de Moisés. Porque levantarei a minha mão aos céus, e direi: Eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés, e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele Josué, filho de Numerau, e, acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 40 a 46. Note o clima de crueldade e sadismo, em tais passagens. Um claro exemplo de guerras entre potestades, não algo de Deus Pai ou Jesus. Não há amor, perdão e misericórdia, somente vingança, destruição e morte. Vamos analisar agora o famoso número da besta no livro do Apocalipse. 666, o que significa? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Nessa passagem vemos mais um exemplo de ocultismo, numerologia e confusão no livro do Apocalipse. Um trecho que leva a milhares de interpretações e a surgimento de seitas satânicas se apoderando desse mistério para distrair e enganar pessoas. Entre milhares de interpretações, uma se faz interessante e mais racional. A ligação entre Salomão, o admirado da maçonaria, e seitas secretas com tal passagem. Vejamos a seguir. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era o de 666 talentos de ouro. 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Quem é aquele que é conhecido por sabedoria, riqueza e ouro? Resposta: Salomão. Quem é o Deus de Salomão de Reis? Resposta: Javé, o Jeová, que, como vimos, é o diabo. Aquele que trazia fogo do céu, destruía e matava. O ouro é venerado no livro do Apocalipse, em várias passagens, por exemplo,
ruas de ouro, paredes, coroas, etc. No Velho Testamento, eram trazidos 666 talentos de ouro a Salomão todos os anos, o homem mais rico da terra, cujo Deus era Jeová. No livro do Apocalipse, o número da besta é 666, ou seja, o número do maligno é 666. Um número de um homem. Podemos então ligar que a besta é o Deus de Salomão, aquele que recebia 666 talentos de ouro e tinha toda a sabedoria possível. Aquele que se esbaldava em ouro, o material venerado pelos anjos, em nome de seu Deus, Javé. Seitas como maçônicas e satânicas buscam o controle desse mundo. Agendas mundiais de controle de compra, venda e informações, são sempre questionadas quanto à sua ideologia e crenças. Salomão era aquele que tinha controle da riqueza, era um homem, recebia 666 talentos por ano e tinha como ouro sua riqueza incalculável. Esse livro é uma receita à confusão, ao controle pelo medo e pelo oculto. Um prato cheio para os enganadores. Veja que nesse mesmo capítulo do livro do Apocalipse, a besta faz aberrações como fazia Jeová no Velho Testamento. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. A besta tem o poder de trazer o fogo do céu, assim como Jeová fazia em muitas passagens no Velho Testamento. Porém, Jesus disse que ele não era aquele que traz o fogo dos céus. Portanto, o livro do Apocalipse, além de desviar nossa atenção de Jesus pelo arrependimento, salvação e amor ao Pai e ao próximo, nos confunde com passagens ocultistas e misteriosas. Seria o livro do Apocalipse um livro para enganar nossa fé, como Paulo nos alertou, quando disse a não receber mais nenhum evangelho, mesmo vindo de um anjo? Será que ele foi feito para enfraquecer a fé daqueles que buscam Jesus pelo amor e não pelo medo? Fica aqui algo para se pensar. Busque a Jesus em primeiro lugar. Não o busque por medo, mas por amor, admiração e como o Pai. Tendo Jesus como norte através de seus ensinamentos e vida, o Espírito Santo te guiará em relação ao melhor entendimento da Bíblia. Pastores e padres têm como obrigação perante suas igrejas de ensinar o que lhes foi passado durante séculos de ensinamentos bíblicos, baseados nas escrituras compiladas pelos romanos. A versão forçada e exigida pelos inquisidores da Igreja da Idade Média, e levemente modificada pelos protestantes, é a versão que é pregada nas igrejas e defendida a unhas e dentes por estes religiosos, que muitas vezes se debatem quanto suas interpretações. Mesmo assim, eles têm a difícil missão de convencer esse antagonismo entre um Deus maligno, assassino, amaldiçoador, narcisista e opressor, com a figura de puro amor de nosso Salvador, Jesus Cristo. No entanto, como vimos anteriormente, os apóstolos foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho em todo o mundo, em várias línguas. Mas era a boa nova, a mensagem de Jesus de salvação e seus ensinamentos. Nada diz que eles foram pregar a velha lei e o Antigo Testamento. Mesmo Paulo confirma isso. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 e 14. Jesus nos disse que Ele é a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e que ninguém nunca viu ou ouviu ao Pai. Por isso Ele se fez carne, para conhecermos o Pai, sua mensagem e para nos salvar do domínio do príncipe deste mundo, o diabo. Jesus é 100% verdade. A Igreja ainda está em formação. Ela se divide e se contradiz. Que usemos a Igreja como base, mas Jesus sempre como a verdade absoluta. Deus te abençoe. Se você gostou do tema, adquira o e-book na Amazon. Jesus versus Jeová, ou, se preferir, compre o livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.